Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, com base na mensagem transmitida pelo pastor José Jacó Vieira. Hoje eu quero falar um pouco sobre verdade. Pastor José Jacó escreve assim: admitir a verdade. Antes, eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Mateus 11, 28, onde está escrito assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Muito bem, amados. Esta passagem nos mostra que Jesus conhecia que havia uma opressão na alma do ser humano, que o ser humano estava oprimido, estava cansado. Ele deixa bem claro aqui, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados. Nós temos visto uma canseira, uma fadiga, uma opressão sobre a vida do ser humano. O ser humano anda cansado de tanto sofrer, de tanta luta, anda cansado de ver tanta humilhação, tanto corrupção dentro deste mundo. O ser humano está cansado de confiar em outro ser humano e sofrer desilusão. Existe uma opressão, pessoa oprimida por espírito, por enfermidade. E Jesus falando para cada um: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois ele fala sobre jugo. Quantas pessoas não estão dominadas por jugo do pecado, pessoas que muitas vezes estão em dívida, pessoas que estão sofrendo por causa de serem dominados por outra pessoa. Jugo significa carga. Quantas cargas não temos colocado no ombro das pessoas? Então Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Mas qual é o jugo de Jesus? Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus é a mansidão, é a humildade. E ele diz: e encontrarei descanso para a vossa alma. Pessoas que não estão tendo descanso em sua alma. Muito bem, amado. Pastor José escreve a seguinte palavra: você está cansado? Está cansado de tanta religiosidade, de tantas religiões? Jesus afirma: vinde a mim. Jesus lhe convida: ande comigo e irá recuperar a vida. Vou ensiná-lo a ter descanso verdadeiro. Caminhe e trabalhe comigo. Observe como eu faço. Aprenda o ritmo, livre da minha graça. Jesus conclui: não vou impor a você nada que seja muito pesado ou complicado demais. Seja meu companheiro. Aprenda a viver com liberdade e leveza. Presbítero Gregório, todo mundo sabe que Presbítero Gregório não tem igreja, amados. Eu costumo falar isso para que as pessoas fiquem bem cientes de que eu não prego placa de igreja, eu não tenho igreja, eu não congrego em igreja. Aí você pode me dizer: mas como que você é pregador? Porque eu acredito na palavra de Deus. As religiões da atualidade estão corrompidas, amados. Depois que entrou a política dentro das igrejas, houve uma corrupção,
Eu acredito que se você é pastor, se você foi chamado para pastorear, a sua função é para pastorear, não é para ser político. Se fosse para ser político, Jesus tinha aceitado no dia que ele multiplicou o pão. Ele sabia que as pessoas estavam vindo para coroá-lo rei. Sabe o que ele fez? Ele pegou e forçou todos os discípulos a entrar no barco e falou: vai para o alto mar. E Jesus mesmo sobe para a montanha solitariamente para orar a Deus. Se ele soubesse que a política poderia mudar a condição social do ser humano, então ele teria aceitado. Mas ele sabe que não. A política não muda, amado. A política corrompe o ser humano. Já falei bastante sobre isso, então vamos a mensagem de hoje. Hoje nós queremos falar sobre a verdade. Então eu vou seguir os pensamentos do pastor José Jacó. Ele escreveu assim: ninguém poderá mudar de nível para melhor se não admitir o verdadeiro nível na qual se encontra. Enquanto você está vivendo confortavelmente naquele nível, muitas vezes que você está, e você não admite que isso está errado, ou que ele está te sufocando, então ninguém poderá mudar para um patamar melhor, para um nível melhor, se não admitir que algo está errado naquilo que você está vivendo hoje. Isso são pensamentos do pastor. Então, nós vamos seguir o pensamento dele. Eu estarei encerrando essas mensagens no máximo daqui mais 3 ou 4 mensagens. Estarei encerrando as mensagens do pastor José e estarei voltando aos pedacinhos do Maná dos Céus escrito por mim mesmo. Então vamos. Pastor José escreve assim: o desejo fundamental para darmos o primeiro passo é a mola propulsora. Se você não der o primeiro passo, amado, você nunca vai sair do lugar. Mas há algo a mais que precisamos fazer. Alguém que deseja ter um encontro com Deus precisa também admitir a verdade sobre si mesmo. O presbítero Gregório tem conversado com muitas pessoas, e as pessoas muitas vezes dizem: tá bem assim, dizem. Eu acho que não está nada errado, eu aprendi assim eu vou morrer. Então, essa pessoa não tem possibilidade de mudar, porque para ele, as tradições falam mais alto. Para ele, as tradições têm mais valor do que a própria palavra. Existem muitas pessoas que têm uma visão equivocada do seu próprio respeito, a seu próprio respeito. Zaqueu era esse tipo de pessoa, mas chegou o momento em que ele teve que olhar-se para dentro de si mesmo, para o espelho da sua alma, olhar para dentro, fazer um autoanálise. O salmista Davi, ele fazia sempre isso. Ele falava com Deus e falava com sua própria alma. Ele diz assim: por que te aquieta, minha alma? Por que te desespera? Espera em Deus. Davi sempre conversava com ele mesmo. Ele tinha um diálogo com Deus, mas ele tinha um diálogo sincero com a sua própria alma. Ele fazia uma autoanálise a respeito de si mesmo. Então, é necessário que venhamos olhar para o espelho da nossa alma e reconhecer a verdade. Olhe comigo novamente o texto onde fala sobre Zaqueu, amado. A Bíblia diz que havia ali um morador chamado Zaqueu. E ele era chefe, ele era o principal dos publicanos, dos cobradores de imposto. Ele era o principal. E ele era muito rico, então ele não tinha necessidade de dinheiro. Muitas pessoas hoje se desesperam, se afligem, porque a conta está chegando, as dívidas estão chegando, e muitas pessoas ficam afligidas, angustiadas, porque não tem condição de pagar. Zaqueu não, ele tinha muito dinheiro, ele era rico, ele queria a todo custo ver Jesus.
mas a multidão estava no caminho. Como ele era baixo, não conseguia olhar por cima do povo. Lucas 19, 2 e 3. Zaqueu queria, mas não podia. Você pode estar querendo e também não podendo. Preste atenção, tem coisa que você pode e tem coisa que só Deus pode. Você já admitiu isto? Se você não admitiu isto, amado, tem pessoas, eu estive acompanhando pessoas que estavam muito enfermos, e essas pessoas, quando eu conversava com essas pessoas, eles não exerciam fé e acreditavam na medicina, e quanto mais eles se entupiam de medicamento, mais essas pessoas sofriam, porque a doença que eles estavam tendo era uma doença na alma e não era uma enfermidade física, era a doença da alma. E somente quando essas pessoas compreendem que existe algo maior do que a medicina, que essas pessoas conseguem se libertar. Então você precisa admitir que existe coisa que você tem condição, mas tem coisa que só Deus pode fazer. Zaqueu teve que admitir a verdade. Eu sou baixinho, sou pequeno. Ele precisou reconhecer a sua limitação. Ele precisou reconhecer que tem coisas que ele não podia fazer. Zaqueu precisou admitir não apenas sua pequenez, a sua pequena estatura, mas também que sua necessidade não estava na riqueza, que havia acumulado muita riqueza, mas que isso não iria satisfazer o desejo da sua alma, nem na segurança da sua posição social, da sua posição de ser chefe do cobrador de imposto, fazendo-se impor sobre o povo daquela cidade, pois quem não pagava imposto era lançado na prisão, amados. Então, ele teve que reconhecer que existia coisa que só Deus pode fazer. Você já chegou a uma posição que muitas vezes passou a noite em claro, não dormiu, em desespero, a sua alma em angústia, e você muitas vezes busca conforto no medicamento para dormir muitas vezes e não consegue? Então, essas são coisas que você precisa reconhecer. Todavia, para que as coisas que só Jesus pode fazer aconteça na vida, você seja colocado na melhor posição possível em direção ao atendimento do anseio que há em seu coração. Então você precisa estar numa posição onde o Senhor Jesus possa te enxergar. Você precisa buscar o encontro com Ele. Você precisa admitir a verdade sobre você mesmo. Se você está sentindo que você está se afastando da verdade, então volte para a verdade. Se não o fizer, mais cedo ou mais tarde, Deus trará a sua autossuficiência a um lugar onde você não terá recurso algum. O Senhor muitas vezes, amado, Ele permite que o mal nos atinja. Deus muitas vezes permite que nós venhamos ao deserto, que venhamos ao vale. Deserto é lugar de solidão, vale é lugar de sofrimento. E Deus muitas vezes permite que isso ocorra conosco para que nós possamos admitir que existe um anseio em nosso coração. Você precisa admitir a verdade sobre você mesmo. Se não o fizer, mais cedo ou mais tarde, Deus fará, amado. Deus irá fazer. Ele permitirá que você muitas vezes passe pelo deserto, pelo vale, onde você se sentirá sozinho, onde você se sentirá incapaz, onde provavelmente você chorará, irá sofrer, para que você compreenda a sua pequenez. E não terá nada mais que você possa fazer senão buscar a Deus,
Deus lhe conduzirá a um ponto que, sem a ajuda dele, você se irá sentir que tudo está acabado para você. Você sentirá muitas vezes lá no fundo do poço. Você já reconheceu a verdade sobre si mesmo? Se não, será que Deus terá que tirar todos os seus pontos de apoios? Será que Deus terá que tocar em você? Tocar em você. Tirar o seu ponto de apoio. Tirar aquilo que você mais preza muitas vezes. Para que você compreenda que precisa da presença de Deus. Deus que tira todos os seus pontos de apoio muitas vezes de falsa segurança para levá-lo a reconhecer a verdade sobre si mesmo, para reconhecer que Deus é Deus e que você é apenas um ser humano limitado, que a sua limitação não tem condição de te levar para um alto retiro com o encontro com Deus. Precisamos, amados, então, da presença do Espírito de Deus. Precisamos ter um encontro com Deus. Precisamos, eu já vos disse que você só irá buscar a Deus quando você sentir muita necessidade de Deus, e você só terá um encontro com Deus quando buscá-lo de todo o seu coração. Acho necessário, diz o pastor José, destacar 3 aspectos desta verdade sobre si mesmo, que cada pessoa precisa admitir. Vamos ver qual é a primeira verdade. Primeiro, pecador perdido. O primeiro aspecto da verdade ao seu respeito é que você precisa admitir, é que você é um pecador perdido. Sem a graça, sem a salvação ofertada por Cristo, você está perdido neste mundo. Por favor, não se ofenda comigo, disse ele. Este não é uma afirmação minha. A Bíblia afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Então, se todos pecaram, você, eu, o mundo inteiro foi destituído da graça de Deus. Mas nós temos a expectativa, por meio de Cristo Jesus, a nos reconciliar novamente com o nosso Criador. Todos, inclui você, inclui a mim. O fato é este: todos pecaram, todos estão afastados de Deus, todos necessitam de Deus. Eu e você precisamos de Deus. Este é um aspecto que cada pessoa precisa admitir ao seu próprio respeito. Eu sou um pecador e estou perdido. Se não me encontrar com meu Criador, você já chegou a este ponto de admitir que você precisa de um encontro com Deus? Pecador perdido. Existe o pecador que está separado de Deus. O segundo aspecto da verdade ao seu respeito que você precisa admitir é que seu pecado fez a separação entre você e Deus. A Bíblia é clara sobre este assunto. O problema não são os seus pecados simplesmente, mas são a separação. O problema, por causa do seu pecado, por pecado seu e meu, por nossos pecados, nós estamos separados de Deus. Por causa dos nossos pecados, Deus virou seu rosto de mim e de você, e não ouve mais aquilo que nós clamamos. A Bíblia, livro de Isaías, capítulo 59, diz: eis que a mão de Deus não está escolhido, nem o seu rosto está gravado, mas é a vossa iniquidade que faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados que impede que as vossas orações cheguem à presença de Deus. O pecado nos separa de Deus, faz divisão e
devido a essa divisão, o vazio interior se torna evidente, pois nossa alma clama pela presença de Deus. Então, revelando a urgente necessidade que temos de ter um encontro com o nosso Criador, o anseio plantado por Deus dentro de você e de mim, grita por Ele, geme por Ele, acontece com propósito de eu e você correr para o encontro dele e por fim ser saciado por ele. O terceiro aspecto, pecador condenado. O terceiro aspecto da verdade ao nosso respeito é que você, eu, precisamos admitir que existe uma condenação eterna sobre cada um de nós. Veja como a Bíblia é clara sobre esse aspecto. Pois o salário do pecado é a morte. Veja bem, o salário do pecado é a morte, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, Ele nos oferta o dom da vida eterna. Não é só a vida terrena, mas a vida eterna. Jesus nos oferta. Romanos 6, verso 23. Para encerrar, amados, vamos ver. O importante é que você saiba que Deus não tolera o pecado. Embora em nosso dia muitos estejam falando em nome de Deus, que Ele é tolerante, a Bíblia é clara. O pecado tem o seu salário, que é a morte. Deus não se cala com o pecado. Ele se pronunciou veementemente a esse respeito ao mandar seu Filho morrer na cruz, para que salvasse cada pecador. A morte de Jesus, antes de tudo, era para firmar a intolerância de Deus com o pecado. Meu, seu, a cruz de Cristo é um monumento de intolerância divina pelo pecado. Por isso Deus exige que você se posicione e admita a verdade sobre esta situação espiritual. Então, amados, precisamos admitir que cada um de nós somos, sem a presença da salvação ofertada por Deus, estamos perdidos neste mundo de treva. O próprio Senhor Jesus diz: o mundo jaz em iniquidade. O mundo jaz. É como se o mundo estivesse deitado sobre uma grande cama de lamaçal. E se nós não nos aproximamos do nosso Criador, presbítero, como eu posso me aproximar de Deus? Busque a Ele com sinceridade. Abra seu coração e admita: Senhor, eu sem a Tua presença sou um miserável pecador. Eu necessito tomar posse da salvação ofertada por Ti. E para tomar posse, Senhor, eu aceito o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. Eu aceito que Ele tomou o meu lugar, que Ele levou sobre si todas as mazelas que estavam sobre a minha vida, que Ele, ao ser crucificado, é como se eu estivesse nele. Então Ele sofreu em meu lugar e eu aceito Ele como sendo o Senhor da minha vida. Eu não estou pregando religião, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu sempre digo a você: se você sente que tem que congregar no ministério, faça isso. Busque uma igreja que você possa se identificar com Ele. Eu não indico nenhuma igreja para ninguém. Eu prego a palavra onde eu vou, nas ruas, nos ônibus, na rede social, nas igrejas que me convidam a pregar. Eu prego a palavra, mas não admito que use meu nome
para pedir nenhum centavo ao meu favor. Algumas pessoas dizem, eu vou fazer uma coleta para ti. Eu não aceito. Então já deixo bem claro isso, amados, porque eu não vivo da fé dos outros. Eu vivo segundo a palavra de Deus diz, que nós devemos de graça receber, de graça dar. Que Deus vos abençoe. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, de bondade, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, orando, Pai, por vidas que necessitam ser impactados, ser curados, ser libertos, ser transformados, Pai. Pessoas que estão sofrendo de opressão, pessoas que estão sofrendo de ansiedade, de angústia, Pai. Pessoas que estão em depressão, Pai. Pessoas que estão enfermos, enfermidade na alma, enfermidade espiritual, enfermidade física, enfermidade alojada no sangue, nos ossos, Pai. Problemas muitas vezes proveniente, Pai, de uma diabetes, problemas provenientes muitas vezes de pressão alta, Pai. Problema, Senhor, muitas vezes proveniente de uma doença causada nos ossos, a osteoporose, Pai. Problema, Pai, muitas vezes que tem afligido vida, Pai. Problema, Senhor, causado no baço, no fígado, no rim, no coração, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero declarar cura, libertação, transformação, Pai. Que a tua graça regeneradora, que a tua graça purificadora esteja sobre a vida deste meu ouvinte, deste meu irmão que me acompanha, Pai, através da rede social. Que a tua graça, Pai, venha estar alojado sobre a vida de cada ser humano, Pai, aonde este áudio de administração da tua palavra chegar, Pai. Cura, libertação e transformação. O teu servo seja impactado com tua glória e teu Shekinah, Pai. Abençoa, Senhor, pastor José Jacó Vieira, Pai, que permitiu que eu gravasse as suas mensagens transformando em áudio, Pai. Este é o meu agradecimento em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.